Olá, seguindo aqui então, eu gravei agora há pouco um vídeo aí que eu vou chamar, provavelmente vou dar o título de Conversa sobre Astrologia, sei lá qual que é o título que eu vou dar ainda, mas do qual eu trouxe aí uma recomendação para você que está no caminho do autoconhecimento e da autoconsciência, talvez você goste, dê uma olhadinha lá. Eu vou trazer aqui então a leitura com o oráculo, com o tarô mitológico, mas antes, hoje, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou abrir aqui a Bíblia e vou ler um trechinho aqui pra gente, tá bom? O trecho que abri aqui vai ser o trecho que eu vou trazer de leitura aqui brevemente pra gente. Lembrando que eu não sou uma estudiosa da Bíblia, embora eu tenha crescido em colégio, tenha estudado em colégio de católico, de freiras e padres também. Vamos lá, o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Gente, eu peço perdão porque eu não sei nem o que é esse 17 aqui, tá? Vamos lá. No 12º ano de reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria. Samaria? Não sei como que pronuncia, desculpa. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele o colocou em Hala, em Gozã do rio Habor, e na cidade dos Medos. Vou ler só mais um trechinho aqui, tá? Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que o tiraria do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares, idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos,
a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram os seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer um grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. E assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. A primeira reflexão que me veio aqui, a respeito disso aqui, é assim: quais ídolos você está seguindo? Né? Foi a mais importante aqui, uma das mais importantes. E a outra que me veio aqui, né, quando ele fala sobre a prática de adivinhação e feitiçaria, que o Senhor reprova, eu entendo perfeitamente o que isso aqui significa, né? Que é o que eu sempre falo aqui, né, nas leituras dos oráculos. Para a gente, o oráculo, ele traz o que está no inconsciente ali, a energia do inconsciente. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acreditar. O principal, um dos principais motivos do oráculo, além da questão do autoconhecimento, né, é que ele está trazendo o oráculo divinatório. E a feitiçaria no sentido assim, né, de desejar o bem ou desejar o mal a alguém, né, desejar o que o outro tem, por exemplo, pode ser um tipo de feitiçaria, né, e aí dentro do autoconhecimento a gente vai trabalhar isso como? Através do entendimento de que, opa, eu não preciso desejar o que aquele lá tem, eu posso desejar aquilo que está em alinhamento com o meu espírito, né, feitiçaria também no sentido assim de... Quando a gente começa a estudar um pouquinho das ciências ocultas, né? E aí a gente, por exemplo, o tarô é uma delas, né? Por quê? Porque a gente começa a ter um entendimento da importância do autoconhecimento, da autoconsciência, né? E a gente começa a ter um entendimento de que, por exemplo, o pensamento e a palavra por si só já são feitiçaria. Então, quais ídolos você está seguindo, né? Também nesse sentido, assim, por quê? Porque a gente tem que olhar para dentro, cada um de nós tem que olhar para dentro de si. Os oráculos, esse é o poder, né, que eu adoro, assim, mesmo quando ele vem num sentido divinatório, que é a energia do inconsciente que está próxima ali, a gente tem que prestar atenção. Pode ser, por exemplo, de repente não cultuar um ídolo oraculista, inclusive, o tarólogo, né? Pode ser em qualquer questão aqui, pode ser inclusive também em relação ao dogmatismo religioso. Né? Qual ídolo você está seguindo? Né? Então faça esse questionamento. Foi o primeiro questionamento que me veio, assim, qual ídolo você está seguindo? Né? Não importa se você está aqui assistindo este canal aqui, que é um canal de oráculos, que eu sempre falo sobre isso nos vídeos, né? Escute com a sua percepção para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal de uma maneira íntegra e honesta, né? Se as mensagens estão chegando
repetidas vezes para você, então é sim o seu inconsciente dizendo para você olhar para aquilo, mas é você. Não coloque o poder nas mãos do outro, nem de nenhum oraculista ou tarólogo, ou padre, ou pastor, ou líder religioso, qualquer que seja, ou qualquer outro tipo de liderança. Não precisa ser necessariamente uma liderança espiritual. Aqui no caso eu trouxe aqui a questão da liderança espiritual, porque eu trouxe aqui, me deu uma vontade aqui de trazer a leitura da Bíblia, né? Então, qual é este líder? Até mesmo de repente pode fazer um sentido no não sei se você de repente já é um líder, então qual é este líder que você quer ser, quer se tornar? Também pode ter essa relação aqui, né? Dentro de um, se a gente for olhar, analisar nesse sentido de desenvolvimento pessoal esse trecho, né? Qual a gente pode olhar então nesse aspecto, né? De você, para você observar os líderes para quem você está entregando você. O que acontece? Quando a gente segue um líder, e eu sou totalmente contra seguirmos líderes, eu sou totalmente contra seguirmos líderes. Eu sempre falo aqui em casa, né? Em qualquer tipo de líder, seja espiritual, político, nós temos que aprender a olhar, né, para o nosso espírito como líder, né? Para essa importância da autoconsciência, né? Não é todo mundo que está preparado para isso, não. Inclusive líderes já fazem isso, né? Líderes verdadeiros, eles primeiro centralizam em si, né? Então, se você está entregando o seu poder para alguém, para alguma coisa que está fora de si, porque você não está se liderando. Eu acho que esse trecho também está falando sobre isso, né? Sobre escutar os outros. Aliás, outro dia eu tinha gravado um oráculo que eu trouxe esse vídeo, depois eu apaguei, porque eu ainda estou nesse exercício de aprender o que eu trago e o que eu não trago, né? Para mim é um exercício, eu não tenho alguém que me aprove ou desaprove. Sou eu que tenho que olhar e falar, mantenho esse vídeo ou não, porque eu sei da responsabilidade quando alguém acessa aquela informação, né? Então, se de repente você aí que está assistindo, pode ser que você também seja um líder, uma líder religiosa ou política ou de qualquer coisa que seja, qualquer tipo de egrégora, de grupo, né? Olhe para essas energias dentro de si também, né? Continue, ao invés de olhar lá para fora, para a liderança externa, onde quer que ela possa estar, eu sinto que aqui ele também está falando sobre isso, né? Por que ele, então, aqui, né, eles erraram, né? Por que provocou a ira do Senhor? Porque é para a gente olhar para dentro, para o eu sou, né? Quando a gente começa a estudar a fraternidade branca, a gente vai olhar para o eu sou, que é o espírito, né? Que é a nossa fonte primária, nosso fractal de Deus. Outro dia, aliás, eu fiz uma postagem no meu Instagram e eu até me arrependi. Depois, ainda um dia, eu preciso voltar lá e explicar. Acho que poucas pessoas entenderam. O que acontece, né? A gente hoje em dia fala que Deus não existe. Não é nesse sentido. É no sentido assim de que nós somos Deus. Eu acredito em Deus. Acredito em Deus. Acredito em Deus, tá? É no sentido assim de que nós também somos deuses em potencial. Cada um de nós também é um Deus em potencial. Então é como se fosse isso, como se fôssemos fractais de Deus, né? Que é a nossa mônada. E aí vem entrar a história de alma gêmea, de chama gêmea, almas afins e etc. Dentro da espiritualidade, né? De uma linha mais ampla, assim, sem dogmatismo religioso. Eu não sei o que a Bíblia fala sobre. Não sei se a Bíblia fala sobre isso, nunca estudei. Seria interessante estudar, um tema interessante. Então, observe isso, olhe para isto, tá bom? Vou deixar aberto aqui esse trecho da Bíblia, você pode pesquisar aí. Eu gosto, acho muito interessante os trechos da Bíblia, gosto cada vez mais, mas eu não sou estudiosa, então você pode pesquisar aí na sua Bíblia. Aqui está no trecho de Reis, eu li essa parte aqui, ó, 17 e essa aqui, tá? Então, sugiro que você, se você conseguir dar um print aí para você ler, tá? E fazer a sua análise em cima disso que eu falei, ou pesquisar aí na sua Bíblia e também fazer essa análise aí, pensar aí nisso para os próximos dias, para quem você está entregando a sua força.
E vamos lá, vou trazer aqui o oráculo para você dentro do sentido de... é um pouquinho divinatório também, mas dentro de uma intenção terapêutica. Vamos tirar aqui a sua energia. Diz assim, ó, aspecto luz da sua energia e aspecto sombra da sua energia e aspecto luz da situação e aspecto sombra da situação. Espera aí que eu tô anotando aqui. Outro dia um amigo meu falou assim, né? Ele questionou se meu canal de oráculo eu estava fazendo por... Nossa, virou aqui um monte de carta. 10 de ouros, que lindo, mas eu não vou aceitar. Semana passada eu estava conversando com um amigo meu, né? E aí ele me questionou sobre a monetização do meu canal aqui, né? Desse canal aqui. E aí foi interessante porque me trouxe assim, né? Dentro dos meus estudos do meu autoconhecimento, que eu uso tarô, a astrologia e uma série de coisas aí. Eu estou num momento de me redescobrir profissionalmente, né? E o tarô, esse canal aqui pra mim tem sido um desenvolvimento que eu tô fazendo assim, tô seguindo a minha intuição, tô deixando fluir, né? Eu ainda não coloquei assim, eu preciso monetizar o meu canal, né? Até porque eu sei que não é sobre isso, né? No meu caso aqui. Então, cachorrada passando ali, ficam loucos. 9 de espadas. Seu aspecto luz nesse momento, 9 de espadas. Vamos ver. Então, ó, o que acontece, né? O 9 de espadas, ele é uma carta, entre aspas, negativa. No entanto, ela é um arcano menor. Isso significa que é uma situação. É passageiro, tá? O que quer que esteja acontecendo é uma situação, é um contexto. Aspecto sombra agora. E então, do que eu estava falando? Sobre monetizar, né? Então, não sei, talvez você esteja apegada aí com questões financeiras, né? Nem tudo é sobre dinheiro o tempo todo. Eu sei que na vida adulta a gente tem que ter dinheiro, a gente quer ter uma vida boa, a gente quer isso, quer aquilo. Mas às vezes tem desenvolvimentos, né? Por exemplo, eu sempre escutei o pessoal que trabalha com espiritualidade falando assim, que a gente que tem mediunidade não trabalha com mediunidade, a vida trava. E eu escutava isso e deixava de lado, né? Porque eu não queria fazer isso. E o meu canal aqui está se tornando isso, né? E eu sei que eu tenho que fazer isso não pensando em dinheiro. Se vier dinheiro de alguma maneira, tudo bem, ok, eu preciso viver. Mas não deve ser este o meu foco, né? Senão perde o sentido. Então, eu não sei se você está passando por alguma situação desse tipo. Talvez essa ira seja porque você não está escutando o Senhor, o seu Senhor interior. Né? Olha só que interessante. Temos aqui, inclusive, 3 personagens. Né? A gente tem o personagem principal aqui, que não quer... Eu vou ver quem são eles aqui, eu já vejo no livro, peraí. Na mitologia.
sombra, 8 de ouros. Você não está querendo fazer um trabalho aí que você está sendo chamado a fazer, alguma coisa assim, né? Tá igual a mim. É interessante porque elas estão, é como se estivesse assim, né? Em posições invertidas, né? Por quê? Porque essa carta, que é uma carta negativa, veio como um aspecto, veio no aspecto luz. E essa que é uma carta positiva, veio no aspecto sombra. Peraí que eu vou pegar meu livro aqui. Peraí que eu vou tirar a carta antes. Paciência comigo, por favor. Principalmente até o ano que vem. Só mais um ano. No sentido, realmente a astrologia me explicou muita coisa do que está acontecendo no meu cognitivo aqui. E é um momento de ter paciência, de ir com calma. Aspecto luz da situação. Pensa aí na situação. 10 de copas. Ai, que lindo! Uma situação de amor aqui, né? Esse é o aspecto luz da situação. Vamos ver o aspecto sombra. Acho que você tá negando um amor, né? 9 de paus. Aspecto sombra, aqui você tá com dificuldades de... Nossa, no fundo aqui o 10 de espadas. E o 10 de ouros. Que interessante. Talvez você esteja na resistência, porque assim, para você chegar no 10 de ouros, que é a felicidade conjugal, a felicidade familiar, você tem que passar pelo 10 de espadas, que é o quê? Deixar uma situação para trás, né? Talvez seja essa a sua dificuldade. Você está escutando, você talvez esteja aí escutando. Espera só um pouquinho, deixa eu pegar um negócio aqui. Eu acho que assim, ó, você possivelmente está conectado aí energeticamente com alguém, tem alguma conexão grande aí de um amor verdadeiro, né? Do 10 de copas, esse é o lado positivo da situação. Mas por algum motivo, né? Você não está conseguindo se direcionar a este amor, né? Esse é o aspecto negativo da situação. Você está com dificuldades de se direcionar. Agora, por que você está com essas dificuldades, né? Aqui o aspecto sombra da sua energia nesse momento, o 8 de ouros. Então, assim, você não é como se tivesse trocado, né? Como eu estava falando antes, assim, é como se assim em você as coisas estão trocadas, né? O que tá, isso aqui era para ser, vamos dizer assim, ó, como se isso aqui é o aspecto luz hoje, neste momento, né? O aspecto positivo. E esse é o aspecto sombra. Então, o aspecto sombra é assim, você não está querendo fazer o que você tem que fazer. Alguma coisa nesse sentido, né? Para você se direcionar realmente para esse 10 de copas. E aí é por isso
você está aí provavelmente com dificuldades na situação toda ao seu entorno para você se direcionar para este amor verdadeiro aí, né? Tem uma série de obstáculos e de dificuldades, mas eu sinto que assim, você está olhando para essa tocha da iluminação, você está tentando avançar, tá, ainda tem um momento de tormenta aí, né? Ainda tá. O que acontece? A água, ela tem o símbolo do inconsciente, então essa tormenta ela é muito também, ela está muito relacionada ao seu movimento inconsciente deste momento, né? Talvez sirva para você o vídeo que eu gravei anteriormente aí, no qual eu vou trazer aí o título Conversas Astrológicas, alguma coisa assim. Sugiro que você reflita sobre a possibilidade de você fazer aí um mapa de previsões seus de energético da astrologia. Eu dei as instruções lá nesse outro vídeo. Por quê? Porque daí de repente você pode ter um entendimento essa tormenta toda, dessa situação. Aqui, aparentemente aqui temos um amor verdadeiro, né? Para você se direcionar a ele, né? E ter felicidade junto com ele. Mas talvez você tenha sim que passar por momentos bem desafiadores, de términos, né? Antes de chegar neste amor verdadeiro. E amor verdadeiro que eu quero dizer assim, né? Uma conexão espiritual forte, além daquilo que a gente sente usualmente, que a gente pode sentir normalmente, vamos assim dizer. Então eu sugiro que você assista esse vídeo que eu gravei anteriormente aqui, que eu sinto que pode estar na mesma energia, né? E que você entre no site que eu disse lá, se você quiser pode me pedir mais orientações aí que eu te passo também, para você entender o movimento do inconsciente dessa situação toda, tá? Eu acho que se você entender o movimento do inconsciente dessa situação toda, isso vai te ajudar a colocar as coisas no lugar, porque eu sinto que as coisas estão trocadas, a ordem está trocada, sabe? É como se fosse assim, ó, a casa certa, entre aspas, correta, seria assim, né? Por quê? Porque isso aqui deveria ser o lado sombra e esse aqui deveria ser o lado luz. Ou seja, você deveria estar em uma proatividade para desenvolver este relacionamento, né? E não na negação, no medo de desenvolver este relacionamento. Você está muito presa, arraigado no medo, né? Você não quer escutar, é como se fosse assim, você não quer escutar. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Olha só, vou ler só sobre essa carta aqui, tá? Que é o lado sombra, que eu acho que, aliás, é o lado luz da situação, que veio como. É uma carta, vamos dizer assim, negativa, então, né? Entre aspas, negativa. Eu acho que pode estar falando sobre o aprendizado para você, não sobre a situação, você que está aí assistindo. O 9 de espadas. Essa carta reflete uma experiência de grande medo e ansiedade. É a carta do pesadelo, a fantasia do iminente desastre, que não se manifesta necessariamente como um fato concreto, mas é apavorante e doloroso graças ao poder da imaginação. Essa carta representa a ansiedade, pois reflete o estado no qual o indivíduo aguarda um terrível desfecho, apesar de não haver qualquer indicação real de que ele irá se concretizar no futuro. Os nossos medos podem variar de acordo com a natureza dos próprios indivíduos. Vez por outra, a maioria das pessoas é afetada por esse pesadelo de ansiedade a respeito de um terrível futuro.
Para algumas, é o medo de que a pessoa amada nos rejeite ou morra, ou simplesmente nos abandone. Para outras, é o medo de uma catástrofe financeira ou o fracasso de um projeto criativo. Esses medos sobre o futuro atormentam muitas pessoas, assim como o terror da solidão, das doenças, da idade avançada. O problema dessas visões apavorantes do futuro é que, caso sejamos fortemente afetados e cheguemos a acreditar nelas, acabamos por agir de acordo, tornando-nos desconfiados e fechados para a vida. Isso fará com que destruamos qualquer possibilidade de uma felicidade futura, muitas vezes criando o destino que tanto nos amedronta, por meio das nossas próprias suspeitas e desconfianças. No sentido psicológico, essa carta diz sobre fantasias mórbidas de um futuro malfadado, que surgem das desculpas do passado. Este é Orestes e a culpa o corrói. A culpa surge da decisão assumida pela carta anterior, o 8 de espadas, que por sua vez surge do dilema criado pelo próprio indivíduo por escolhas feitas no passado. Somente a percepção simbolizada por Atena pode dissipar a fantasia atormentadora das fúrias. Num sentido divinatório, essa carta anuncia um período de grande ansiedade a respeito de um futuro desastroso. É muito importante examinar a origem da culpa criada no passado, que provoca esses medos, ao invés de se sujeitar a estes medos em detrimento do futuro. Então você está nessa energia de ansiedade, de medo a respeito aí do futuro, né? Tá com medo aí talvez desse relacionamento estar morrendo, né? Desse relacionamento não se concretizar, não se realizar. E a carta está falando para você, né? É um medo, não é. Cuidado com este medo, porque estes medos podem se manifestar se você continuar nele, né? Então você tem que o quê? Olhar para a origem dessa culpa, olhar para a origem de tudo isso que está causando este medo. Deixa eu ver aqui o 8 de ouros. Então, eu vou ler um trechinho aqui para a gente entender aqui o 8 de ouros, então, como lado sombra. Essa carta apresenta esse personagem é um aprendiz, trabalhando com afinco no desenvolvimento das suas habilidades. Ele optou por oferecer a Deus um novo... olha que interessante. Ele optou por favorecer o Deus e, consequentemente, um novo caminho se abre para ele. Que interessante, porque aqui no início, né, a gente leu o contrário. Né? Aqui é um alerta sobre o quê? Para quem não está seguindo aí Deus, né? Então a sua fúria, sua ansiedade, sua angústia pode ser porque você não está escutando o seu eu superior, né? Estou seguindo aqui. Este personagem optou por favorecer o Deus e, consequentemente, um novo caminho se abriu para ele, no qual novas habilidades devem ser adquiridas para que o projeto possa florescer e dar frutos. Essa é a carta do aprendiz. Ela não implica em... Aqui vemos o espírito de dedicação e energia dirigida para um objetivo. Como a gente está olhando ela para um lado sombra, né? Isso significa o quê? Que é tudo que você não está fazendo. Então, o que significa isso? Dentro de uma leitura terapêutica, é o que você precisa fazer. Exercitar o lado luz dessa carta. O entusiasmado espírito é acompanhado de um novo evento, principalmente se este for totalmente diferente do que foi feito anteriormente. De muitas maneiras, essa carta coincide com o período da vida que a psicologia considera como crise de meia-idade, pois, de certa forma,
A carta anterior, o 7 de ouros, representa o que nós éramos e que tornou-se insípido e superado. No entanto, o novo ciclo envolve muitas vezes muita ansiedade e medo de perder toda a estabilidade do que construímos. Mas se essa transição for executada com sucesso, poderemos ver a energia renovada do 8 de ouros, que implica não somente entusiasmo na aquisição de novas habilidades, mas também a realização de que não exaurimos todos os nossos potenciais. Ou seja, provavelmente você está aí numa crise de meia-idade, né? Não sei se você é homem, mulher, mas você provavelmente aí esse vídeo será direcionado para alguém que está numa crise de meia-idade aí, que está aí, não, né? O que essa carta está dizendo aqui? Então, reconheça que você pode sim exercitar novas habilidades. Além da questão do amor aqui, né? Talvez você ache que, talvez por estar numa crise de meia-idade, ou você está com medo de perder um relacionamento antigo, também pode ser isso, né? Mas eu sinto aqui um bloqueio para se dirigir a um novo, ou você está com bloqueio para se dirigir para um novo relacionamento, ou você está com bloqueio para se dirigir a uma nova situação dentro de um relacionamento que você já tem, né? E aí você está com medo de perder, seja uma coisa ou outra. Então, no sentido divinatório, ela anuncia um período no qual o indivíduo interpreta o papel de aprendiz para adquirir uma nova habilidade. E aqui no sentido, então, contrário, né? Eu estou lendo ela no sentido contrário para você, porque você está na energia contrária dela. Você não está querendo aprender uma nova habilidade. Você não está reconhecendo novos talentos em você mesmo, você mesma. E aí, por conta disso, você não está conseguindo ter interesse por nada, um interesse genuíno, né? Talvez esteja aí até praticando atividades, mas não tem mais aquela coisa, né? Aquele calorzinho assim que vem lá de dentro de quando a gente pratica uma atividade de uma maneira muito prazerosa. Então aqui você está se negando, né, a novas habilidades, novas percepções, novos talentos. E isso daí provavelmente está te causando angústia, ansiedade, medos, né? Você está nessa crise aí de meia-idade, e aí tá com esse medo aí também. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. O que acontece, né? Ao contrário da minha chama gêmea, por exemplo, eu acho, não tenho certeza, não sei como ele é nesse aspecto. Na verdade, eu não sei quase nada sobre ele. Às vezes, a gente tem que se atirar nas coisas, né? Por exemplo, né? Assim, eu sou muito cobrada, sabe? Com essa história do tarô e dos oráculos, assim. A minha mãe também, por exemplo, outro dia um amigo me questionou, né? Como eu disse aqui, mas isso te dá retorno financeiro, né? A minha mãe me questionou também. E assim, às vezes a gente tem que desenvolver determinadas atividades, não é para que a gente tenha retorno financeiro, como eu estava dizendo anteriormente, né? Não sei se você está passando aí talvez por um momento desse tipo. A gente tem que desenvolver às vezes algumas coisas porque a gente tem que desenvolver. Porque nós viemos com aquela missão, com aquele contrato de alma, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Então, muitas dessas dificuldades que nós próprios criamos, né, que pode também ter relação com movimentos astrológicos, e aí que fica aí também, já vou finalizar esse vídeo aqui que tá longo demais, né? Pode também ter relação aí com movimentos astrológicos, né? No sentido assim, pode ser que sim, pode ser que não, no sentido de entender aí a energia, se é realmente um processo de aprendizagem seu, de uma crise muito forte pela qual você está passando, que é para você conseguir por si mesmo, por si mesma. Deixa eu desligar aqui.
para você conseguir entender por si mesmo, por si mesma, a importância do amor na sua vida, né? 9 de paus. Esse aqui é o lado sombra dessa situação aí. As velas desmanteladas refletem o estado de exaustão das pessoas que estão aí no barco. Pois elas já passaram por muitas provas e dificuldades. Elas estão quase chegando em casa, aqui ó. E é exatamente neste momento que muitas vezes o inevitável desafio final surge diante das nossas ideias criativas e de nossos projetos. E sentimos neste momento que nós simplesmente não podemos mais seguir em frente. A energia já foi totalmente gasta, a força está desgastada, parece que tudo foi feito por nada. A famosa expressão, né? Morrer na praia. No entanto, existe em nós algo misterioso e impressionante que é despertado para fazer frente a este desafio, e então presenciamos o aspecto mais perturbador e milagroso, o espírito criativo dos seres humanos. Lembrando que aqui eu estou trazendo o aspecto sombra dela, então tudo que eu estou lendo aqui é o contrário do que você está aí neste momento. Ou seja, como aspecto sombra, é possível sim que você não... Tudo que eu leio no sentido positivo, né? No aspecto sombra é possível que você esteja realmente... A situação está em um momento de um grande desgaste, onde parece que as coisas não vão dar certo, né? Mas existe a falta de criatividade e a falta de ímpeto, de fé, de acreditar que pode dar certo. Olha só que interessante, de novo aqui vamos falar sobre a obediência de Zeus. Apesar de não poder controlar o barco ou curvá-lo à nossa própria vontade, não mais do que os gregos antigos pudessem exigir da obediência de Zeus às leis humanas, ele está disponível para ajudar-nos quando estivermos em nossos derradeiros limites, ou seja, provavelmente a situação toda aí está passando por um momento de um grande desgaste, né? De uma grande falta de fé das pessoas envolvidas, devido a esse grande desgaste, há muitas provas no caminho. Mas Zeus está sempre aqui, a gente traz o tarô mitológico, traz os contos gregos, né? Então, os personagens gregos. Então aqui Zeus está no caminho, pronto para ajudar. E aí que a imaginação proporciona uma brusca injeção de vida, esperança e ideias novas. Se tivermos vontade de tentar mais uma vez, a energia estará disponível e o objetivo final poderá ser alcançado. No sentido divinatório, essa carta anuncia um período em que, no ponto de exaustão, um desafio final surge para impedir que alcancemos a nossa meta. E quando, de alguma forma, encontramos misteriosamente a reserva de força para fazer frente ao desafio. Essa força somente é disponível quando todas as possibilidades foram exauridas e parece ser invocada pela nossa necessidade e disponibilidade, apesar da exaustão, em tentar mais uma vez. Então aqui acho que a gente está falando aqui uma pessoa de meia idade que está passando por uma crise em um relacionamento, né? E também pode estar aí relacionada a uma crise tanto num relacionamento quanto em uma situação profissional, as duas coisas juntas. O lado sombra aqui é a falta de esperança de que alguma coisa possa dar certo para que este relacionamento exista, né? Resumindo aqui então a leitura. O lado sombra que fala da falta de esperança para que este relacionamento exista, não sei se continue existindo, né? Muito também devido à sua ansiedade. Então, aqui dentro de uma leitura terapêutica, qual que é a grande pegada aqui da situação? É você conseguir permitir que novas possibilidades... Em primeiro lugar,
conseguir encontrar recursos para sair do estado de ansiedade e de uma criação mental que fica ali colocando coisas negativas em você, entrar numa energia, substituir isso por o quê? Entrar numa energia de entender que você pode sim ter novas habilidades para novos começos, encontrar essa força dentro de você, e aí você troca essa carta de posição, né? Porque essa carta precisa ser o seu aspecto luz, né? Para você conseguir ter esse ímpeto. Isso aqui é a sua situação, né? E no sentido da situação, é você encontrar aí meios de continuar tendo fé de que sim, é possível transformar essa situação, qual seja essa situação aí. Talvez os seus medos relacionados à sua crise de meia-idade aí, que estão te gerando ansiedade, de que você não pode aí ter novas possibilidades, novas parcerias, novos contatos, ou refazer o antigo, ou ir em direção ao novo, né? Vou finalizar essa mensagem aqui, que já está longo demais esse vídeo. Se vier aqui alguma outra mensagem, eu gravo, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Gratidão pela paciência, gratidão por você aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Isso aí. Força. Meu nome é Ana Carolina Sandoli. Um beijo e até mais.